Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje temos um material bem particular em mãos. É a transcrição completa de uma ministração. Isso mesmo, da missionária Maria do Socorro, né? Exato. Foi na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, lá em 23 de setembro de 2025. E pelo que a gente pôde analisar, assim, o fio condutor parece ser uma mensagem forte, de encorajamento, sabe? Sim, e de missão, perseverança também. Isso. E tudo muito ancorado ali no livro de Isaías, capítulo 61. Parece que tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Olha, antes da gente mergulhar fundo nisso, só aquele lembrete rápido. Se esse tipo de análise mais detalhada, de buscar os pontos centrais de um material te interessa, pense em se inscrever aqui no canal. E deixar um gostei também, né? Com certeza. Ajuda muito a gente a levar essas discussões para mais pessoas. Então, voltando para a fonte, essa pregação da missionária, qual seria a primeira impressão, o ponto de partida que mais salta aos olhos? Olha, o ponto de partida é muito claro. É a leitura e a explanação de Isaías 61, os versículos 1 a 3. Assim. Esse trecho é a espinha dorsal, sabe? Descreve a unção do Espírito do Senhor para uma missão específica. Pregar boas novas, restaurar corações, libertar cativos, consolar os que choram. E o mais interessante é como a ministração pega isso, que a gente associa muito a Jesus, né? E aplica. Aplica aos ouvintes, né? À igreja ali presente. Exatamente, aos ouvintes, à igreja como um corpo e a cada pessoa ali. Essa é a grande virada. Certo. Isaías 61 como a base de tudo. A missionária lê então: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ela faz a conexão com Jesus, claro, mas o ponto-chave é essa extensão da responsabilidade, né? Como isso funciona na fala dela. É exatamente isso. A ênfase é muito forte em dizer, olha, sim, isso se cumpriu em Jesus, tá lá nos evangelhos, mas a obra, a missão, ela não para nele. A igreja, que é formada por gente que talvez até se sinta pequena, né? Como ela mesma sugere, talvez inadequada. É chamada para a mesma coisa. É chamada para essa mesma tarefa. A ideia é que o Espírito de Deus sobre a pessoa é uma capacitação real. Não é só um sentimento, é poder para fazer a obra, sabe? Superando as limitações pessoais. E essa obra, essa tarefa, como ela descreve isso em termos mais práticos na ministração? Imagino que vá além do púlpito da pregação mais formal. Ah, com certeza. A mensagem amplia muito o escopo disso. Inclui, claro, pregar as boas novas, mas foca bastante em restaurar os contritos de coração. Aqueles com o coração ferido, né? Isso. E a parte de proclamar liberdade aos cativos, aí ela dá uma interpretação bem ampla. É aí que entra a questão dos presos de forma mais abrangente, certo? Não só a prisão literal. Exatamente. O conceito de cativeiro vai muito além das grades. Ela fala dos presos pela tristeza profunda, sabe? Pela angústia que paralisa, pela solidão, enfermidades que limitam, desilusões amorosas, ministeriais, e menciona diretamente gente dentro da igreja mesmo, que pode estar se sentindo oprimida, lidando com depressão, abatida. Nossa, bem direto ao ponto. Ela chega a sugerir alguma causa para isso? Para essa opressão existir mesmo num ambiente de fé? Você mencionou algo sobre a atmosfera do sistema. Sim, ela usa essa expressão, atmosfera do sistema. A ideia que fica é que o ambiente cultural, as pressões do mundo lá fora acabam entrando, sabe? E podem afetar a mente, o emocional das pessoas, mesmo as de fé. Entendi. E isso justifica a ênfase dela em combater ativamente a opressão, a depressão, tratar como problemas reais que precisam ser enfrentados com as ferramentas da fé. Como oração, buscar ajuda, que também são mencionadas, né? Parece que reconhece a necessidade de agir tanto Deus quanto a pessoa. Sem dúvida. A oração é chave, tanto a busca pessoal por Deus quanto a intercessão da igreja junta. E um ponto crucial, ela fala para não sofrer calado, sabe? Para buscar ajuda quando precisar, reconhece a importância da comunidade, do suporte. Não é um se vira sozinho. De jeito nenhum. A mensagem não apoia isso. E essa ideia de comunidade e intercessão vai até para o nível nacional, né? Ah, sim. Você tinha comentado.
a oração pelo Brasil. Isso. A ministração liga a responsabilidade de cada um e da igreja local com o país. Tem uma convocação clara para orar pelo Brasil, sugere que a resposta de Deus para os desafios da nação está ligada a essa postura de clamor da igreja. Interessante essa conexão. E essa transição para as dificuldades. Isso me chamou a atenção. A mensagem não foge da realidade dura, né? Fala de tristeza, lamento, espírito angustiado. Como ela equilibra essa honestidade com a fé? A abordagem é muito direta. É honesta, sabe? Reconhece, sem meias palavras, que os tristes de Sião, que representam o povo de Deus, podem sim estar chorando, lamentando, talvez até questionando a Deus no meio do sofrimento. Não tenta adorar a pílula. Não mesmo. Não tenta esconder a dor, nem dizer que ter fé elimina o sofrimento. Pelo contrário, ela usa justamente a passagem de Isaías 61 para mostrar a promessa de Deus no meio dessa realidade. E a promessa é de transformação, não é? Não é isenção da dor. Ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. É uma troca que Deus faz. Exatamente essa é a ideia. Não promete que não vai ter cinza, tristeza ou angústia, mas que Deus pode e promete trocar isso por algo restaurador. É uma esperança de transformação radical. Mesmo que demore e que doa. Isso, mesmo que o processo seja demorado e doloroso. A mensagem valida o lamento, mas aponta para um futuro onde esse lamento pode virar louvor. E para ilustrar essa resiliência, essa superação, ela usa umas imagens bem fortes, umas metáforas da natureza. Quais foram as principais? São várias, para pintar esse quadro de resistência e esperança. Uma bem marcante é a de sermos como árvores de justiça, que são plantação do Senhor. Certo. A imagem sugere que mesmo que por fora a árvore pareça seca, sem fruto, numa estação ruim, a raiz dela, que ela diz estar plantada na rocha, que é Jesus, continua viva. Essa raiz funda garante que, no tempo certo, a árvore pode brotar de novo, florescer, dar fruto. É uma metáfora muito forte sobre a vitalidade que a fé daria, mesmo sob pressão. E a imagem da palmeira que você falou antes, essa ideia de enfrentar a tempestade. Sim, a palmeira é outra analogia que ela explora. A capacidade da palmeira de vergar com o vento forte, de ir quase até o chão sem quebrar e depois se levantar. Flexibilidade e resistência. Exato. Ilustra isso. Não nega a força da tempestade, mas celebra a capacidade de não ser destruído por ela. E tem também a imagem do barco no mar agitado. Balança muito, parece que vai afundar, mas por ter Jesus a bordo, como na passagem bíblica, não afunda e chega no destino. São formas de dizer: a viagem pode ser turbulenta, mas a chegada está garantida para quem persevera. Gosto como essas imagens não minimizam a tempestade, mas focam na capacidade de atravessar e a paz interior no meio disso tudo. Como a ministração concilia ter paz com a luta interna, que ela mesma reconhece. Ela toca nesse ponto delicado com muita sensibilidade. Afirma que é possível ter aquela paz que o mundo não dá, sabe? Uma paz que vai além das circunstâncias por causa de Jesus. Mas isso é fundamental, ela reconhece a tensão disso. A pessoa pode, por fora, mostrar calma, confiança, mas a ministração valida que, por dentro, só Deus conhece as batalhas reais, as preocupações, as noites sem dormir, a incerteza sobre um dia melhor. Não simplifica a experiência. A luta interna é real. É real, mesmo para quem tem fé. Esse reconhecimento é importante. Evita aquela pressão por uma performance constante de fé. Totalmente. E como essa perseverança, essa luta toda, se conecta a um propósito maior na mensagem? A conexão é bem clara. Todo esse processo de lutar, resistir, superar e ser transformado, no fim das contas, serve para glorificar o nome do Senhor. Entendi. A ideia central é que a dificuldade não é um fim em si mesma, nem sinal de abandono. Pelo contrário, é como um palco onde a fidelidade de Deus, o poder dele de restaurar, a força que ele dá, tudo isso pode aparecer. A história da pessoa vira um testemunho. Exatamente. Um testemunho que aponta para Deus. Agora, indo além da transformação pessoal, a pregação cita termos como o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, lá de Isaías 61.
como esses conceitos, que podem soar um pouco fortes, se encaixam na mensagem. Eles são apresentados como duas faces da ação de Deus no tempo, sabe? O ano aceitável do Senhor está muito ligado ao tempo presente da graça, da oportunidade de salvação, de libertação, de restauração que está disponível agora, pela mensagem do Evangelho que a igreja tem que pregar, é o convite, Certo. e o dia da vingança. Esse é interpretado não como um desejo humano de retaliação, mas como a promessa de um tempo futuro, um tempo em que Deus mesmo vai agir com justiça definitiva. Então, vingança seria mais no sentido de vindicação, justiça final de Deus e não revanchismo. Exatamente. É apresentado como a garantia de que a injustiça, o sofrimento que os fiéis passam, a opressão, nada disso vai ter a última palavra. Funciona como uma esperança poderosa por futuro. Um contraponto para as dificuldades de agora. Isso. É a afirmação de que vai ter um acerto de contas divino, onde a justiça de Deus vai prevalecer e ele vai defender a causa do seu povo. Isso fortalece a pessoa para perseverar, sabendo que tem um propósito e um fim justo para a história. E essa perspectiva de futuro, de justiça final, imagino que isso se ligue com a urgência da missão, a ideia da volta de Jesus. Aparece isso? Sim, essa conexão é bem explícita. E serve como um motor forte para a ação. A percepção de que a volta de Cristo está próxima é usada para dar um senso de urgência para a tarefa da igreja. Tem aquela frase, né? Isso, a frase citada, vamos fazer enquanto é dia porque a noite está chegando, resume perfeitamente. A noite aí representa o fim das oportunidades para fazer a obra. Então, perseverar nas lutas, continuar pregando sem parar, não é só um dever, é uma necessidade urgente, porque o tempo está acabando. Entendi. A urgência não é para criar pânico, mas para motivar a ação consistente, né? Para mostrar que cada ato de restauração, de proclamação, tem valor eterno, especialmente agora. Justamente. Serve para reforçar que vale a pena o esforço, o sacrifício, atravessar os vales, que é a outra imagem que ela usa, dizendo que Deus está conosco no vale. A mensagem encoraja a firmeza, a não desistir, a não perder a salvação por nada, mas ficar firme como uma rocha até o fim, porque o tempo é curto e a recompensa é grande. A urgência dá mais peso para a missão. Ok, acho que conseguimos amarrar bem os pontos dessa mensagem. Se a gente fosse resumir a essência do que a missionária Maria do Socorro passou naquele dia, seria algo como, olha, reconheça que você tem uma capacitação divina, uma unção, para uma missão bem ampla. Isso. Cumpra essa missão de levar esperança, consolo, libertação não só espiritual, mas emocional, mental também. Faça isso mesmo no meio das suas próprias lutas, tristezas, angústias. Porque Deus transforma isso, né? Exato, porque Deus pode transformar esse sofrimento em testemunho, em louvor. E persevere com urgência, porque a justiça final de Deus vem aí. E o tempo para agir é agora. Acertei? É uma excelente síntese. Captura tudo. A unção pessoal, a missão ampla, a honestidade sobre as lutas, a esperança na transformação e na justiça futura, e a motivação pela urgência. E como um fio condutor, né? A ideia constante de que no final, através de tudo isso, quem vai ser glorificado é o nome do Senhor. A dificuldade não é o ponto final, mas um caminho onde o propósito de Deus se cumpre. Exploramos bastante, realmente, desde a base em Isaías 61, passando por essa visão mais larga da missão da igreja, incluindo a saúde emocional, o reconhecimento sincero das dores e essa esperança firme na transformação, na justiça de Deus e na urgência. Foi uma análise bem rica. E talvez para deixar uma reflexão final, sabe? A gente poderia pensar, a mensagem foca muito na libertação de vários tipos de prisão emocional, espiritual, talvez social. Se a gente olhar para o nosso contexto hoje, com as nossas complexidades, que outras formas mais sutis de cativeiro ou opressão, sei lá, ligadas à tecnologia, ao consumismo, às pressões sociais de agora, poderiam ser olhadas de novo à luz dessa mesma ideia de restauração e liberdade que Isaías 61 fala com tanta força. Fica a pergunta, né? Uma excelente provocação para a gente continuar pensando.
E com essa questão em mente, a gente encerra a nossa análise de hoje. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.